Olá, pessoal. Meu nome é Pascoal Nadeu, sou um dos sócios da EDA, Escola Dialética de Direito e Administração. Hoje a gente vai tratar aqui do tema de gerenciamento de projetos. Eu estou muito feliz em receber aqui a Sônia Lopes, especialista em gerenciamento de projetos, e a Paula Neder, arquiteta e professora. Nós vamos abordar na EDA temas do direito, da contabilidade, da administração, dos negócios, das artes, enfim, temas bastante variados, mas sempre muito bem filtrados e com profissionais hiperhabilitados para contribuir com vocês aqui nesse aprendizado. Eu vou passar aqui a palavra para a Paula e espero que todos tenham uma boa palestra. Olá, pessoal. Tô aqui querendo, antes de mais nada, agradecer a EDA pelo convite, pela parceria que a gente está projetando aí pela frente. Agradecer a Sônia por ter aceito esse convite. A gente vai falar sobre gerenciamento de projetos, que eu acho que é um assunto que interessa a todos. Então, vamos lá? Vou compartilhar aqui a minha tela, tá? Tá todo mundo vendo? Sônia? Sim. Ótimo. Então, aí estamos nós, Paula Neder Cursos, EDA, aqui fisicamente, mas nós estamos online, e a logo da Sônia, da TIP Projetos, que fala desse assunto. Então, eu sou arquiteta e sou professora, mestre em arquitetura pela UFRJ, e eu criei e coordenei o MBA de Gestão para Escritórios de Arquitetura e Design. Esse MBA tratava de gestão, que é um assunto que, na minha visão, falta para várias profissões. Então, no caso de arquitetura, eu acredito que medicina, direito e outras tantas, a gente tem uma formação específica e, ao mesmo tempo, é incentivado a ter o próprio negócio, entretanto, as disciplinas de gestão a gente não aborda. Então, eu sentia muita falta disso, observei logo no início da minha carreira que faltava gestão, e aí eu propus esse curso para a FGV que topou. Então, essa minha aproximação com gestão vem dessa história. E a Sônia também foi professora desse curso, esse MBA de Gestão para Escritórios de Arquitetura e Design, e ela dá aula em diversos cursos para diversas profissões, então é um tema bem abrangente. A Sônia vai se apresentar agora. Olá, meu nome é Sônia Lopes, eu sou arquiteta também de formação, mestre em preservação do patrimônio histórico e doutora em administração. Então, é uma trajetória aí que acabou acontecendo a partir exatamente dessa necessidade que a Paula comentou, dos escritórios de arquitetura e de outras áreas, né, não terem essa familiaridade com a gestão, né? Então, essa busca pela gestão é que me trouxe a essa formação. Hoje eu sou professora do LabCel na UF, que são os MBAs de gerenciamento de projetos em geral, também como professora convidada da FGV em MBAs de gerenciamento de projetos também em geral. Eu sempre brinco que a gente tem de todas as disciplinas. Eu já tive aluno padre, aluno professor de educação física, né, de todas as... E até dei aula no curso que a Paula coordenou, que era só de arquitetos. Hoje eu também sou vice-presidente de desenvolvimento profissional da ASBEA, que é uma associação de empresários da arquitetura, e sou autora de alguns livros, né? 2 livros que falam mais especificamente de negociação, um livro no qual de gerenciamento de projetos, que eu desenvolvi um método de gerenciamento de projetos exatamente para esses profissionais que precisam gerenciar, mas precisam de um gerenciamento um pouco mais ágil do dia a dia, e um livro de gestão estratégica de sustentabilidade, que foi um dos últimos a sair. Queria agradecer aí o convite da Paula, né, e da EDA para falar aqui um pouco para vocês sobre esse tema que me encanta tanto, gerenciamento de projetos. Então, agora eu vou fazer uma introdução e a Sônia, que é especialista, vai apresentar aí, aprofundar com vocês, apresentar a parte mais interessante. Então, gente, uma visão bacana que eu sempre assim, troquei ideia com a Sônia sobre isso é que, como arquitetos, nós falamos de projeto e tudo que a gente faz é projeto.
Mas uma identificação interessante é entender que projeto pode ser qualquer coisa, ou seja, qualquer plano que tenha início, meio e fim. Isso é muito importante porque serve para qualquer profissão, e não só para profissão, até para projetos pessoais. Por exemplo, você pode cuidar, tratar de um projeto e fazer o gerenciamento do projeto, cuidar da gestão desse projeto para construir uma hidrelétrica, ou para um projeto de arquitetura, ou para o projeto de um produto, ou para uma viagem que você vai fazer. Então, uma viagem tem início, meio e fim. Então, cabe usar o planejamento de gerenciamento de projetos para isso. Muito importante dizer o seguinte, que cada projeto é único. Então, a gente não trata do projeto como se ele se repetisse. Então, assim, todo ano eu viajo, eu pego aquele processo que eu desenvolvi e uso outra vez. Não é assim. Na verdade, cada projeto é único. Então, eu usei aquele para uma viagem, a outra viagem vai ter outro destino, outras pessoas, outro tempo, outra estação do ano, o que quer que seja. Assim acontece com o projeto de arquitetura, que muitas vezes a gente está fazendo muitos ao mesmo tempo, só que cada um é um. Esse gerenciamento de projetos não vai ser amplo para todos. Outra coisa importante é que o projeto tem os objetivos definidos, seja ele qual for. E o escopo, na verdade, a gente faz uma projeção, a gente faz um planejamento inicial e o escopo ele vai se desenvolvendo conforme o processo vai caminhando, tá? E um outro detalhe importante que a Sônia sempre chama atenção e eu aprendi é que o líder do gerenciamento, o gerente mesmo do projeto, ele lida com pessoas. Em geral, tem uma equipe que vai estar trabalhando nesse projeto. E pessoas são únicas, elas são únicas também. Então, tem essa questão de você analisar as pessoas certas no lugar certo, ou seja, é um desafio extra que realmente você vai testando e vai aprimorando. Para isso, a gente usa lá no sistema de gerenciamento de projetos esse ciclo PDCA. O ciclo PDCA, na verdade, ele tem como foco a melhoria contínua. Então, você planeja, executa, verifica e atua corretivamente. Começa tudo de novo. Então, dentro do processo do gerenciamento, você pode repetir esse ciclo e você pode repetir isso de um projeto para o outro. Isso é muito interessante e serve, na verdade, para tudo na vida. Tudo que você está buscando melhoria, aprimoramento, você pode planejar, executar, verificar o que você planejou e a execução e atuar corretivamente. Isso aí, como diz um amigo nosso, isso serve até para o casamento. Então, você vai lá testando e vai criando o ciclo e vai vendo como é que você tem que se aprimorar. Então, isso aí é uma dica de ouro, usar o ciclo PDCA em todos os seus projetos. E o que eu vou fazer também é um alerta. O que pode acontecer com projetos mal gerenciados? Isso a gente vê muito no escritório de arquitetura, porque a gente trabalha com projetos de tamanhos diferentes, prazos diferentes, equipes diferentes, escopos diferentes, então os projetos estão acontecendo paralelamente e se eles não tiverem um gerenciamento específico e cuidadoso, de repente você se perde em todos os prazos, nas equipes, nos escopos. Então, assim, a gente lá no escritório usa o sistema da Sônia. Ela tem um livro que é para profissionais criativos, que foi muito interessante. Ela criou esse livro até a partir das aulas para arquitetos, porque a gente tem essa característica de projetos simultâneos e muito diferentes. E a gente mantém cuidando desses projetos com o sistema de gerenciamento o tempo inteiro. E se a gente não cuidar do gerenciamento, várias coisas podem acontecer. Uma, perder prazos. Então, assim, é bem importante esse tema, porque como serve para todo mundo, vale a gente pensar o seguinte, se a gente gerencia bem, a gente pode ter esse resultado em termos de prazo, rentabilidade, equipe, cliente satisfeito e tudo mais. Mas se não, prazos perdidos, ninguém quer, né? Além disso, estouro do orçamento. Se o gerenciamento do projeto não for muito azeitado com o escopo, tempo e equipe, realmente estoura o orçamento e você se perde. Pior que tudo, má qualidade.
Se a gente estourou o prazo, entregou uma coisa maravilhosa, pode ser ruim, mas não tão ruim. Agora, a má qualidade é esse controle que a gente vai fazendo em todas as etapas. Um outro ponto são os stakeholders insatisfeitos. Quem são os stakeholders? Todo mundo que está envolvido nesse projeto. Então, é o gerente do projeto, é o líder da empresa, é a equipe que está trabalhando nisso, são os fornecedores, se for o caso, é o cliente, ou seja, todo mundo que tem ponto de contato com esse projeto vai ficar muito insatisfeito se ele for mal gerenciado. O projeto pode ser super bacana, mas mal gerenciado pode gerar uma insatisfação que nenhuma empresa precisa. Fora isso, também, uma coisa muito perigosa é a perda da reputação da empresa, né? Isso, como eu já ouvi dizerem, né? A gente leva um tempão para criar uma reputação e, às vezes, num deslize, a gente perde ou deixa essa reputação abalada ou arranhada. Então, é isso. Cada projeto é único, tem que ser cuidado, tem que ser gerenciado para que todas as necessidades dele sejam cumpridas, ou todas as demandas. Um outro problema é a incapacidade de atender os objetivos. Então, você pode ir lá, tá com a equipe toda azeitada, tá seguindo o cronograma, mas você se perdeu no escopo ou não gerenciou bem, e aí perdeu os objetivos, também fracasso. Por fim, o que é um perigo sempre para qualquer empresário em termos de lucratividade, é a gente ter que ter o retrabalho. Então, assim, passei por aqui para dar um alerta e dizer assim, que a gente realmente no escritório de arquitetura usa isso, mas também para falar que o gerenciamento de projetos serve para qualquer projeto que tenha um objetivo definido e que seja início, meio e fim. Não serve para atividades da empresa como, por exemplo, como a parte administrativa, que todos os dias trata de contas a pagar para sempre. Então, isso não é exatamente um projeto. Mas se você criar um processo para isso, você pode testar e seguir lá o ciclo PDCA. Agora a Sônia vai continuar com a especialidade dela. Eu vou tirar aqui minha apresentação, Sônia, para você seguir. Sim, obrigada. Bem, quando a gente fala de projeto, né, e aí aproveitando esse último exemplo que a Paula colocou, quando você implanta um processo, isso é um projeto, né? Então, na implantação, até o processo começar a funcionar, ele é um projeto. Depois, ele vira, então, um processo que é repetido diariamente, né? Mas quando eu estou implantando, eu estou gerando uma mudança. Então, eu preciso tomar bastante cuidado com essa implantação, né? E o gerenciamento de projetos, ele passa pela aplicação não só de técnicas, né? Muitas vezes a gente escuta falar que gerenciamento de projetos é aquele negócio que usa o Project, né? O MS Project, que é um software de gerenciamento de projetos. Então, muitas vezes, as pessoas associam o gerenciamento de projetos a simplesmente fazer um cronograma. E a gente vai muito além disso, né? Porque como você tem pessoas, como você tem todos esses envolvidos, os que são afetados pelo projeto e os que afetam o projeto, eu preciso colocar em prática mais do que isso, né? Eu preciso de conhecimentos mais gerais, eu preciso desenvolver habilidades, principalmente habilidades interpessoais, preciso conhecer as ferramentas, então conhecer sim um software de cronograma, mas também conhecer técnicas para eu trabalhar um cronograma, né, de forma que eu consiga comprimir o prazo sem diminuir a qualidade. Enfim, a gente tem aí uma quantidade enorme de informações que precisam ser consideradas. E muitas vezes, como o profissional ele foi treinado especificamente naquilo que ele produz e entrega, né? Ele, por exemplo, o arquiteto entrega um conjunto de desenhos que servem de base para serem construídos. O construtor, ele entrega a obra pronta.
o médico, na realidade, o que ele entrega é o serviço de cuidado daquele paciente, né? De pedir os exames, de ler aqueles exames, mas existem várias coisas aí no entorno que são feitas também e que elas precisam ser consideradas. E isso dá muito trabalho. Então, muitas vezes, o profissional não está com esse olhar de gerenciamento de projetos, ele não considera todas essas atividades do entorno, e aí ele perde o prazo, consequentemente, se ele gastou mais horas, a hora dele vai baixar o preço unitário, então ele começa a ter ali um desequilíbrio geral. Mas aí a gente fala de projeto, o que usar, né? Quando é tudo igual, gerenciar projeto é sempre igual. A gente hoje tem duas linhas, né? Uma é a linha que fala do preditivo, do linear, do cascata, né? Tudo isso é mais ou menos sinônimo ali quando a gente fala de um gerenciamento de projetos mais tradicional. E, mais recentemente, surgiram, né, os métodos ágeis, né, que tem toda uma cultura de simplicidade, mas de uma forma que envolve o comportamento das pessoas, né? E aí, se você me perguntar, mas aí eu agora vou começar a olhar para esse campo de gerenciamento de projetos, o que é mais interessante olhar, né? Qual vai ser o futuro? Eu diria que o futuro ele vai ser híbrido, né? São os métodos híbridos, né? Os métodos que têm como raiz o preditivo, o linear, né? Aonde você prevê com detalhe atividades no futuro, são métodos que te dão uma consistência muito grande e são super importantes em determinados nichos de mercado. Em outros nichos de mercado, nós temos os métodos ágeis que conseguem, sim, dar uma resposta muito melhor. Mas, em muitos casos, o que a gente precisa ter é esse mix do que tem de muito bom no preditivo e o que tem de muito bom no ágil, né? Então, esse mix, para mim, ele é realmente o futuro. E quando a gente está falando desse preditivo, né, a gente está falando, por exemplo, do PMI, do Project Management Institute, que organiza o gerenciamento de projetos em 10 áreas de conhecimento e 49 processos. Então, ele é bastante denso. Então, eu vou fazer uma refinaria, né? Vou construir uma refinaria, vou construir uma plataforma de petróleo, uma usina, né? A gente usa isso e muito mais. Vou fazer o projeto da minha viagem, né? Eu não preciso disso tudo. Eu preciso considerar, muitas vezes, todas essas áreas, mas de um modo mais superficial, sem tanto detalhamento. De repente, vou detalhar mais uma área que é mais importante para aquele tipo de projeto. Então, esse equilíbrio e esse olhar, ele precisa ser contínuo sobre qualquer que seja o método que você esteja usando. Então, essas são as áreas, né, de conhecimento, de gerenciamento de projetos, segundo o PMI. Mas a gente também tem aí esse novo mundo dos métodos ágeis, né? Esse mundo ágil, ele propõe que você tenha ciclos mais curtos de trabalho. Então, em vez de eu ter um ciclo que seja o tamanho do projeto todo, ou uma grande etapa do projeto, eu tenho ciclos menores. Então, aquele PDCA que a Paula mostrou, né, do Plan, Do, Check and Act, quando eu tenho aquele ciclo, eu giro aquele ciclo, por exemplo, em uma semana. Eu detalho meu planejamento para uma semana, que eu tenho mais controle, né? Se alguém no início do ano fez um planejamento de um projeto no sistema preditivo, com certeza perdeu todo esse planejamento, porque chegou a pandemia e ninguém esperava por isso, e no mínimo esse projeto teve um atraso, né? Se ele podia continuar sendo elaborado online, no mínimo ele teve um atraso ali que teve que ser compensado em algum momento. Muitas vezes ele é efetivamente paralisado. Bem, o foco dos métodos ágeis está na melhoria contínua nesse ciclo mais curtinho. Então, essa melhoria ela gira mais rápido, né? E eu consigo, então, um aprimoramento melhor. Você tem várias práticas, vários métodos, vários processos que entram nesse conjunto de métodos ágeis. Então, a gente parte ali de alguns valores que são base para todos eles,
alguns princípios que são base para todos eles, mas a cada dia pode surgir uma prática diferente, né? Então, quando a gente ouve falar, por exemplo, de Scrum ou de Kanban, a gente está falando de práticas específicas dentro desse grande guarda-chuva que é o ágil, né? No preditivo, o grande nome para a gente, como eu mostrei para vocês, é o Project Management Institute. Já nos métodos ágeis, a gente tem uma grande pulverização, né? A gente tem vários institutos, várias organizações e até mesmo, mais recentemente, o próprio Project Management Institute abraçou também essa filosofia ágil, né? Para mim, eu gosto muito de falar do ágil como uma filosofia, né? Ele precisa estar entranhado no comportamento, né? Ele precisa fazer parte de um modo de agir daquelas pessoas, né? E aí você não sente dor para gerenciar, né? Eu acho que muita gente tem um certo receio da dor do gerenciamento, né? Só que muitas vezes a dor do não gerenciamento é muito maior do que você podia imaginar. E por que o ágil hoje ele aparece com tanta força para a gente, né? O ágil aparece com tanta força porque nós estamos no famoso mundo VUCA, né? É um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? Eu acho que antes da pandemia a gente falava disso e as pessoas olhavam com aquela cara de dúvida para a gente, mas hoje, com certeza, as pessoas já se sentem dentro do próprio mundo VUCA, né? Porque mostrou para a gente o quanto esse ambiente que a gente vive, que a gente elabora nossos projetos, esse ambiente é isso tudo, né? É volátil, incerto, complexo e ambíguo. E por causa disso, a gente então precisa de agilidade e leveza, né? A gente precisa de métodos que nos ajudem a fazer adaptações mais rápidas nos processos, né? Que eu consiga fazer adaptações e aceitar as mudanças também de uma forma mais contínua, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, os ciclos mais curtos, quando eu trago o gerente mais para perto de mim, quando eu me preocupo da equipe ter alguma autonomia, né? Uma autonomia sabendo em que direção nós vamos, quando eu me preocupo em entender, né, quais são as necessidades de comunicação e buscar a melhor forma de comunicação, eu estou trazendo agilidade e leveza para o meu projeto. E esse atual ambiente de negócios, a gente precisa estar muito atento, porque cada vez mais a gente tem orçamentos mais apertados, prazos mais curtos, recursos mais escassos e uma tecnologia que muda muito rápido. Então, esse ambiente de mudança, ele exige do empresário, exige do profissional liberal, de modo geral, esse olhar, né, para adaptar os seus percursos, né? Não olhar mais para um caminho como aquele sendo único e eu vou seguir aquilo com antolhos, né? Eu vou seguir aquilo ali, mas eu preciso estar atento ao que está acontecendo e preciso ajustar o meu rumo durante esse processo. E aí, o gerenciamento de projetos ajuda indivíduos, grupos e organizações a cumprir os objetivos do negócio, né? Então, eu consigo identificar melhor os objetivos do negócio, alinhar os meus projetos com esses objetivos e alcançar um resultado melhor, né? Então, eu consigo também responder aos riscos em tempo hábil, né? Porque dentro de gerenciamento de projetos, a gente tem um cuidado muito grande com o mapeamento de riscos. Entender que riscos são esses, conhecer melhor os stakeholders, né? E aí, conhecendo melhor os stakeholders, satisfazendo essas expectativas desses stakeholders. E com isso tudo aumenta a minha chance de sucesso. Eu entrego o produto na hora certa e muitos etc. A gente precisa falar de benefícios de gerenciamento de projetos, a gente precisa de duas lives dessas só para tratar dos benefícios, né? Dar uma palestra só sobre isso, porque efetivamente são muitos e a gente pode trazer exemplos, enfim. Mas, além disso, né, eu gostaria de trazer uma coisa assim que eu acho que é importante a gente pensar, né, porque o bom gerenciamento de projetos ele é considerado uma competência estratégica nas organizações, né, um diferencial. E por que essa competência estratégica, né? Porque você consegue tudo aquilo que a gente viu, né, foge daqueles problemas que a Paula colocou e você consegue trabalhar rumo ao seu planejamento estratégico, né? Rumo ao seu objetivo estratégico da organização. Porque
o planejamento estratégico ele é desdobrado, né, em portfólio, programas, projetos. Eu tendo esses projetos alinhados com a estratégia da organização, eu obviamente vou atingir o meu objetivo estratégico também muito mais rápido. E aí dentro disso, o que usar, né? O que eu vou considerar, né, como interessante de ser usado nesse gerenciamento de projetos. E eu sugiro que sempre o seguinte para as pessoas que me fazem essa pergunta: ter um conhecimento geral do gerenciamento de projetos, isso é fundamental, com certeza, mas também pensar sempre em usar modelos sob medida, né? Um modelo que seja específico para o meu nicho de mercado. Não adianta eu pegar um modelo que funciona muito bem para engenharia civil, né, para quem executa a obra de edifícios enormes ou executa implantação de uma usina nuclear, e eu vou trazer este método para projetar a minha viagem. Ou eu vou trazer assim, aí eu vou dizer assim, não, isso aqui é horrível, é pesado, é cansativo, tem coisa demais, eu vou desistir, não vou mais usar gerenciamento de projetos. Porque eu gasto muito tempo com esse tal de gerenciamento de projetos. Mas por quê? Porque está sendo usado um método que não é adequado, né? Então, se eu tenho conhecimento do meu nicho de negócio e tenho um conhecimento básico de gerenciamento de projetos, eu consigo até mesmo contratar melhor uma consultoria, mesmo que eu não queira ser um especialista em gerenciamento de projetos. Mas como um empresário, como um alto executivo, é importante entender esse processo todo, esses benefícios, para a gente conseguir trazer resultados para o negócio. E para saber o que cobrar, né? Então, muitas vezes a gente se perde na questão de implantar gerenciamento de projetos, de cobrar das pessoas, de quem trabalha com a gente, os resultados, exatamente porque não conhece esse mundo, né, e tem um certo receio desse mundo. E alguns nichos de mercado, eles têm como se fossem manias, né? Aquelas coisas que você vai adquirindo ao longo do tempo, né? Eu, às vezes, até brinco quando a gente faz uma faculdade, a gente é deformado em alguma coisa, né? Porque a gente começa a olhar o mundo de uma determinada forma. E nesse olhar que a gente tem de determinada forma, muitas vezes a gente ignora esse entorno, né? E essas mudanças que estão acontecendo, né? E o que as outras áreas estão fazendo que podem ser interessantes para a gente, como é que eu trago isso para os meus projetos também. E esse olhar geral de gerenciamento de projetos ajuda bastante a gente durante esse processo. Ok, pessoal, eu acho que com isso a gente chegou aqui já no finalzinho do nosso tempo. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de falar de um assunto que é tão apaixonante para mim e é um grande desafio falar num tempo tão curto, né, sobre esse tema. E eu queria fazer uma observação. À vontade. Uma coisa bem bacana é que a Sônia falou do projeto sob medida, mas eu já vi vários cursos dela, que então ela exatamente faz o curso aplicando o método. É muito bacana, viu, Pascoal? Porque é isso, as pessoas saem de lá aplicando os seus métodos. No nosso caso, a gente fez curso para arquitetos e designers, mas na minha visão é muito útil. E o livro dela também é bem um passo a passo. Que, ó, ela compilou, ela fez esse sistema híbrido, que é o TIP Projetos, e compilou as informações dos processos mais pesados com os métodos ágeis e ficou muito interessante o resultado. Então é isso. Obrigada, Sônia. E pode ser usado em diversas áreas, né, na realidade. Ele nasceu dentro de um contexto, mas hoje eu já inclusive implementei em outras empresas, né, que não de arquitetura. Mas obrigada mais uma vez, Pascoal. Perfeito. Olha, Sônia, Paula, muito obrigado. Foi muito boa a palestra e, como vocês disseram, eu acho que a gente tem desdobramentos aqui e certamente a Eda vai conversar, nós vamos conversar juntos aqui para, a partir desse, então, começar a criar
temas específicos e focados, obviamente, com maior tempo, enfim. Essas aqui são as nossas pílulas, mas que eu tenho certeza que já ajudaram bastante muita gente, todo mundo que está assistindo aqui. Obrigado, Paula. Obrigado, Sônia. Eu quero que vocês deixem aqui, por favor, os seus agradecimentos finais, seus contatos também, como as pessoas podem achar vocês, para depois a gente encerrar a nossa palestra de hoje. Eu acho que a forma mais simples de contato comigo é o meu e-mail, que é contato@paulaneder.com.br. Perfeito. Sônia? Vou deixar meu e-mail também, sonia.lopes@tipprojetos.com.br. Muito obrigado, pessoal. Acessem www.eda.school, acompanhem as novidades, sigam a gente lá no Instagram. Logo, logo teremos mais temas aqui na nossa série de webinars. Obrigado.